O papelão do Flamengo no Marrocos, eliminado na fase semifinal do Mundial de Clubes e perdendo a oportunidade de enfrentar o Real Madrid, campeão europeu, neste sábado, quando definirá apenas o terceiro lugar contra o Al-Ahly do Egito, gera uma série de reações no Brasil, entre torcedores e também na mídia. E aí é importante observar esse movimento, que eu tenho destacado, um movimento crescente, que dá enorme repercussão, amplifica ainda mais as coisas e em alguns momentos exagera no que se refere ao Flamengo. E por que isso acontece? De que maneira? O que há por trás disso tudo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Está de volta o campeonato alemão, a Bundesliga, com uma segunda metade de campeonato que promete ser emocionante, com a aproximação do Borussia Dortmund na caça ao líder Bayern de Munique, que tem tropeçado nesse começo de 2023. Você vê os jogos da Bundesliga, primeira e também da segunda divisão, no OneFootball, com imagens, narração em português e sem pagar nada por isso, é de graça. Também tem acesso a vídeos, entrevistas e tempo real das principais competições do mundo do futebol. Faça na luz do OneFootball ao final desse comentário e assim você apoia o canal, você mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos amigos do OneFootball, ok? Então, eu fiz um comentário no programa Bate Pronto, na Jovem Pan, nessa quarta-feira, dia 8, voltei ao programa. Até já teve gente perguntando, você não fez live depois do jogo entre o Flamengo e o Al-Hilal? Não fiz porque eu estava em trânsito voltando de uma viagem. Então eu não tinha como fazer a live, gravei um vídeo que está aqui no canal e tal. Aliás, com uma ótima audiência, agradeço a todos que têm acessado esse vídeo e têm acessado os nossos vídeos e acompanhado nossas lives aqui no youtube.com/Mauro César. Mas teremos live sim, depois do jogo entre o Flamengo e a equipe do Al-Ahly do Egito na disputa do terceiro lugar. Talvez nem tanto pela importância do jogo, mas pelo contexto desse Mundial e da participação do Flamengo absolutamente vexatória com essa eliminação precoce diante da equipe saudita. Mas, como eu dizia mais cedo, no programa Bate Pronto, que participo ao longo da semana, não todos os dias, mas com uma certa frequência, digamos assim, lá na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan e também na TV, você vai conferir aí um comentário que fiz no Bate Pronto, lá batendo aquele papo com o Thiago Armado Pilhado, o Vampeta e também com o nosso grande Vanderlei Nogueira. Confira, especialmente o trecho final. Então vocês mandaram, não renovaram embora, não renovaram com o Dorival, contrataram o Vitor Pereira, podia ser o Jorge Jesus de volta, podia ser qualquer um, podia ser o Guardiola, vai demandar um tempo. Então a diretoria, ela erra porque ela não assume esse papel. Vai levar um tempo, a gente vai bancar esse cara aqui. Não fazem isso, é o que acontece daqui a pouquinho, manda embora e traz outro, fica da tentativa e erro. O Palmeiras tem o Abel Ferreira desde 2020. Nesse intervalo, ele chegou, era o Domenech. 1. Saiu o Domenech, entrou o Rogério Ceni. 2. Saiu o Ceni, entrou o Renato. 3. Saiu o Renato, entrou o Paulo Souza. 4. Saiu o Paulo Souza, entrou o Dorival. 5. Saiu o Dorival, entrou o Vitor Pereira. 6. O Flamengo está no 6º técnico. Se você pegar as trajetórias de Flamengo e Palmeiras, tem muitas semelhanças nesse período, como, por exemplo, o Flamengo disputou 2 mundiais. Num ele foi à final, fez uma partida muito boa até contra o Liverpool. No outro, um fiasco, foi eliminado ontem pelo Al-Hilal. O Palmeiras conseguiu ser 4º colocado no Mundial, no outro fez a partida bem digna ali contra o Chelsea. Só perdeu na prorrogação, exemplo do Flamengo, só perdeu na prorrogação pro time inglês, pro Liverpool, né? O Palmeiras perdeu um paulista pro São Paulo, o Flamengo perdeu um carioca pro Fluminense. CRB na Copa do Brasil. Caiu na Copa do Brasil, o Flamengo tomou não foi da primeira forma, tomou uma tamancada vergonhosa também do Atlético do Alberto Valentim, dentro do Maracanã, 3-0, com o Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. Então tem muita semelhança, só que a diferença, o Palmeiras quando tomou porrada, o Abel Ferreira, quando ele perdeu pro CRB, a Copa do Brasil, dentro de casa, foi eliminado, perdeu pro Defensa e Justiça e perdeu, assim, a Recopa Sul-Americana, Defensa e Justiça, hein? Não foi pro River Plate, o Boca Juniors, um time grande, foi pro Defensa e Justiça. Perdeu o título paulista pro São Paulo, ficou 18 pontos atrás do campeão brasileiro, que foi o Atlético, ele foi mantido. E ganhou a Libertadores e depois continuou ganhando outras taças, ganhou mais uma agora, a Supercopa no começo desse ano. Então, a diferença fundamental está aí. O Palmeiras conseguiu passar por isso e no Flamengo é sempre essa roda viva. 6 treinadores. E aí tem muito também da Flamimimi, como sempre, que quer mudar de técnico toda hora. Presidida. Né? Por mim. Tem gente querendo tomar a presidência. Não vou falar quem, mas tem gente por aí querendo esse cargo de qualquer jeito. Então tem a Flamimimi, que sempre quer trocar de treinador. E existe também um outro movimento, que eu percebo claramente, de torcedores e parte da imprensa de São Paulo, que sempre vai turbinar crise no Flamengo quando perde.
Porque no dia que o Flamengo, com o poderio econômico que tem, tiver um projeto esportivo consistente e uma sequência com uma boa comissão técnica, aí sim ele pode até ser hegemônico. Ele tem todas as condições para isso. E isso assusta. Assusta muita gente. Tem muita gente assustada com essa possibilidade. Então faz o quê? Porrada no Vitor Pereira antes que esse cara dê certo. É óbvio que é isso. Ah, que ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Claro que vai falar que é ruim. Corintianos ciumentos, essa coisa toda, fala que é ruim. Mas existe um movimento muito claro. Bate no cara para ver se cai. Para o Flamengo ser sempre treinado pelos Renatos da vida. Para parecer um outro Renato Gaúcho, que não tem condição de ser um técnico. Mas você acha que o Vitor Pereira... Pois é, o que acontece, gente? Está muito clara essa situação. Eu conversava outro dia com um colega, inclusive, sobre isso. O Flamengo tem, por exemplo, um reserva de 13 milhões de euros, que é o Everton Cebolinha. O Flamengo contrata o jogador, esse jogador é reserva, segue na reserva e está tudo bem. Financeiramente o clube continua equilibrado, continua com potencial para contratar mais jogadores. É campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, mesmo com troca de técnico, com essa confusão toda. O que falta ao Flamengo para ele pleitear uma hegemonia ou algo próximo disso do futebol brasileiro? O que falta? Como o São Paulo teve no passado, quando era o clube mais organizado, financeiramente estabilizado, como o Corinthians teve momentos de domínio, justamente quando se reestruturou após o rebaixamento, depois desandou completamente em sua gestão. E o Palmeiras não tem sido o hegemônico porque tem o Flamengo, então os dois se revezam. Para que um deles assuma o comando do futebol brasileiro, vencendo mais títulos, superando esse oponente, é preciso algo. No caso do Flamengo, com dinheiro e investimentos, o que falta então? Falta o que o Palmeiras tem. Trabalho de continuidade de uma comissão técnica, minimamente capaz, que consiga fazer com que haja uma evolução e um desenvolvimento de modelo de jogo, mas é preciso cumprir etapas. Eu, nesse vídeo no Bate-Pronto da Jovem Pan, eu destaquei isso. Palmeiras e Flamengo têm aí muitas semelhanças nesses últimos anos, em sucessos e em fracassos. Só que um troca de técnico toda hora, o outro manteve. Teve paciência, teve essa confiança na sequência do trabalho. Que o Flamengo não teve, por exemplo, com o Rogério Ceni, que ficou menos de um ano no clube e ganhou um Brasileirão, com as suas digitais, que ele fez mudanças importantes na equipe que cresceu e arrancou para o título, um Carioca, uma Taça Guanabara e uma Supercopa. Ele ganhou 4 taças. E foi demitido no momento em que o Flamengo passou por uma turbulência com uma série de desfalques provocados por lesões e principalmente pelas convocações para datas FIFA e de eliminatórias e Copa América num período de mais de um mês. Não troca toda hora, não tem continuidade. Ainda assim ganha títulos, por quê? Porque tem investimento, tem bons jogadores e isso às vezes consegue compensar essa falta de um projeto esportivo real. O Flamengo não tem um projeto esportivo real. Mas e se tiver? Mas essa mudança demanda tempo. Se esse tempo for dado e o Vitor Pereira demonstrar capacidade, e eu acredito que ele tenha essa capacidade, eu acho que ele é um técnico capaz de remodelar o estilo de jogo do Flamengo, de mudar as alternativas de jogo, táticas, estratégicas, um melhor condicionamento físico dos atletas, e ele ganhar títulos e seguir esse ano que vem, uma sequência de 2, 3 anos, e estabelecer um novo modelo de jogo de sucesso. Se o Vitor Pereira conseguir isso, como Jesus conseguiu, mas teve o projeto abortado na pandemia, quando resolveu ir embora, o Vitor Pereira pode colocar o Flamengo num patamar mais alto do que esse que ele ocupa hoje. Porque o clube continuaria ganhando títulos, continuaria tendo poderio financeiro para contratar reservas e titulares caros como o Everton Cebolinha, e aí com um projeto esportivo, com um modelo de jogo, com um técnico que vai desenvolvendo novas formas de jogar, que vai ganhando confiança da torcida, que vai dominando o elenco, que vai limando quem não serve mais naquele elenco. O Palmeiras já fez isso. Contratando jogadores que podem agregar. O Palmeiras faz, acerta e erra, mas enfim. Não que o modelo do Palmeiras não é perfeito. Às vezes até falta um pouco de apetite no mercado, me parece, para trazer jogadores de um certo nível mais elevado, porque o clube em tese tem poderio para tal. Mas é melhor do que o do Flamengo porque tem continuidade. E muito melhor. Tem continuidade. Então, o que ocorre? Toda vez que surge um probleminha qualquer no Flamengo, uma derrota ou coisa que for, um probleminha é um problema, não importa. São 1000 especulações e tal. Aí surge, né, no dia seguinte a derrota do Flamengo para o Al Hilal, essa notícia que você está vendo aí no UOL, trazida pela Marília Ruiz. Jesus avisou ao empresário que não vai renovar na Turquia. Até aí, ok. A Marília Ruiz traz uma informação. Qual o problema? Nenhum. Apenas uma jornalista cumprindo o seu papel, trazendo a informação. No texto no UOL, aí vem. A colunista Marília Ruiz apurou que o técnico Jorge Jesus, hoje no Fenerbahçe, não renovará seu contrato na Turquia.
No Fim de Papo, programa do UOL, Ruiz afirmou que o ex-técnico do Flamengo avisou a CBF que toparia assumir a seleção brasileira, mas ao mesmo tempo mantém viva a chama de um possível retorno ao clube onde virou ídolo. Mas o que nós temos de concreto com relação a uma possível volta de Jorge Jesus ao Flamengo? Nada. Manter acesa a possível chama? Sim, ele sempre estará acesa quando estiver disponível no mercado, em tese. Por outro lado, ele vai ficar livre no Fenerbahçe no final da temporada, ou seja, só no começo do segundo semestre. Estamos em fevereiro. Não tem nada Jorge Jesus no Flamengo. Por que toda vez que o Jorge Jesus sai de um clube, ou ameaça sair de um clube, ou dá sinais que não vai continuar, ele tem que ser colocado na pauta do Flamengo? Pode até acontecer dele amanhã voltar ao Flamengo, mas me parece isso muito distante por tudo que aconteceu, especialmente no final de 2021, quando ele não quis vir para o Flamengo, para o Brasil. Ele não quis. Ele poderia ter vindo antes do Paulo Sousa ser contratado, ele não quis. Preferiu ficar do Benfica. Direito dele. Direito dele. Depois, com derrotas, foi demitido. O Flamengo já tinha contratado outro técnico. E o Flamengo não podia ficar esperando a demissão do Jesus. Poderia demorar meses para contratar alguém. Tinha que ter um técnico no começo da temporada 2022. Por isso, tentou lá o Paulo Sousa. Se deu certo, errado, foi boa escolha e tal, é outra história. Mas o Jesus teve a chance. E depois fez um papel muito feio quando veio ao Brasil e deu entrevista e tudo mais, e colocou ali uma turbulência no trabalho do seu compatriota. Uma péssima conduta, na minha opinião, do Jorge Jesus. Isso estremeceu a relação dele com pessoas do clube, por razões óbvias, e hoje teria que haver um cachimbo da paz ali para poder acalmar as coisas e ele poder trabalhar no Flamengo. Então não tem nada, gente. Mas esse tipo de especulação, ele cria o quê? Ele cria uma onda negativa para quem está trabalhando no clube, provocada pelo próprio Jorge Jesus no ano passado, quando o Paulo Sousa lá estava, e agora o Vitor Pereira, que curiosamente sai de São Paulo, magoando muitos corintianos e muita gente que nem Corinthians é, porque ele não quis ficar no Corinthians, mas quis ir para o Flamengo e ficou muito claro, né? Não estou discutindo se ele está certo ou está errado, porque esse assunto já encheu o saco, já falei muito sobre isso, mas ficou muito claro que a opção foi pelo que o Flamengo oferece e o Corinthians não pode dar. Ou seja, voltamos àquele ponto. O Flamengo tem um potencial que o Corinthians deveria ter o mesmo, porque é tão grande quanto. Mas hoje não tem, por conta de gestão. Então, veja bem, o que está pegando aí, onde que a coisa está pegando? O Flamengo não tem sequência, não tem projeto esportivo concreto. Não consegue dar sequência por conta da instabilidade, decisões equivocadas dos seus dirigentes e influência de fora, até de rubro-negros, da mídia e torcida, parte dela. E existe agora essa pressão via rumor, boato, uma especulação ou outra, que coloca sempre uma certa, digamos assim, turbulênciazinha a mais, no momento de turbulência dentro do Flamengo, que ele precisa se equilibrar para seguir um trabalho. E parte da torcida do Flamengo pega a pilha. Ah, o Jesus tem que voltar. Não tem nada do Jesus voltar. Repito, a informação da Marília Ruiz é correta. Ela apurou uma informação, ok, isso não está sendo discutido. Mas o que tem a ver o Jorge Jesus, em fevereiro, sinalizar nos bastidores que não permanecerá no Fenerbahçe, onde trabalha no futebol turco, né? Com o Flamengo? Nada. Por que não o Benfica? De novo o Benfica. Por que não voltar para o futebol saudita, onde ele trabalhou, ou algum outro clube por onde já passou? Por que não? Por que sempre o Flamengo? Por que sempre essa história? Porque sempre isso causa instabilidade do Flamengo. Porque o Flamengo permite que isso aconteça. Porque parte da torcida do Flamengo permite que isso aconteça porque se ilude. Até porque, se no final do ano passado o Flamengo não renovasse o contrato de Dorival Júnior e o Jorge Jesus rompesse seu acordo contratual com o Fenerbahçe e assumisse o Flamengo em 2 de janeiro desse ano, 2023, ele estaria enfrentando as mesmas dificuldades que Vitor Pereira enfrenta, porque ele teria que remodelar o tipo de jogo que o Flamengo pratica, os jogadores já não são mais os mesmos com os quais ele trabalhou em 2019, os que lá estão também estão alguns mais velhos, então ele teria que fazer uma mudança e não haveria tempo. Jesus também precisa de tempo, todo técnico precisa de algum tempo para colocar o modelo do jogo em prática e alcançar êxito, alcançar sucesso e conseguir levar adiante. Pelo menos alguns meses são necessários para que as coisas consigam se encaixar minimamente. E o técnico Vitor Pereira começou a trabalhar há pouco mais de um mês. Que ele treina o time, que ele põe o time em campo, não tem nem um mês. É muito pouco tempo. E do ano passado ficou muito claro, nesses jogos agora, que, infelizmente para o Flamengo, não há um legado técnico do ano passado, porque o modelo de jogo que obteve êxito em dado momento com o Dorival Júnior, já em setembro dava sinais claros de esgotamento, tanto que o Flamengo ele
Se o Flamengo fosse um carro de corrida, terminando e vencendo na prova para ser campeão, ele seria aquele carro que terminou com um tanque já sem combustível, sabe? No embalo, cruzando a linha de chegada com dificuldade. Então, esse é um contexto bem complexo de um Flamengo que vive aí uma fase em que é necessário ter cabeça fria, lembrar que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Libertadores da América e, consequentemente, precisa de quê? Precisa de equilíbrio para fazer as coisas da maneira certa. Se houver precipitação, se houver desespero, se houver muita ansiedade, aí o Flamengo vai se complicar bastante. A coisa realmente não vai funcionar muito bem, não. Vai ficar bem difícil. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Acessando o link você vai ter acesso a farto conteúdo e você vai dar uma força para o canal, porque mostra ao OneFootball o poderio do youtube.com/Mauro César. Sempre destacando aqui os nossos links na descrição do vídeo. No Uso 360 você encontra produtos do canal, canecas e camisetas, também da Live Soft Shop, que acontecerá nessa quinta-feira aqui no canal às 20 horas. Você encontra o link para o nosso canal de cortes, com o melhor de nossas lives, para o nosso clube de membros, sexta-feiras, às 9 da noite, a live mensal dos membros do canal, também para o nosso blog do All Sport, trouxe uma importante entrevista com o pai de um dos meninos mortos no incêndio do CT do Flamengo, que 4 anos completou nessa quarta-feira, lá no blog do Mauro César no All Sport, todo dia um novo texto, pelo menos, e também o nosso curso online de jornalismo esportivo para todos os interessados. Ali compartilhamos um pouco da nossa experiência acumulada em quase 4 décadas aí de jornalismo. Lembrando que teremos live, tá? Nessa sexta-feira à noite, live dos membros do canal, e teremos live no sábado, depois da decisão do terceiro lugar, que coisa melancólica, entre Flamengo e Al Ahly do Egito, lá no Marrocos, pelo Mundial de Clubes da FIFA. É isso, valeu e saudações.